Quando alguém fala em urso, a primeira imagem que vem na cabeça costuma ser fofa. O ursinho de pelúcia em cima da estante. O urso atrapalhado dos desenhos animados. Aquele que vive roubando cesta de piquenique e tropeça nas próprias patas. Um bichão grandão, pesado, meio desengonçado, o dono da floresta da capa do livro infantil. Guarda essa imagem, porque ela está quase toda errada. Agora pensa nisso. A vários quilômetros de distância, sem ver nada, sem ouvir nada, ele já sabe que alguma coisa mudou na floresta. Sabe que tem uma carcaça caída embaixo de um tronco. Sabe que o peixe começou a subir o rio. Sabe que alguém fechou mal a lixeira de restos de comida num acampamento lá longe. Vários quilômetros contra o vento, sem um olhar, sem um som. Só o cheiro. Na sua frente não está um brinquedo de pelúcia. Está um dos instrumentos mais bem afinados que a natureza já montou. E esse instrumento começa pelo nariz. É por ele que a gente vai começar. Hoje eu quero montar esse animal na sua frente, peça por peça, de baixo para cima, de um detalhe pequeno até um continente inteiro. Primeiro a gente vê do que o corpo dele é feito. Quais sentidos ele tem? Qual é o equipamento? Para que serve aquela corcova de músculo nas costas e garras do tamanho de um dedo humano? Depois a gente olha o que esse corpo faz quando entra em movimento. Mais para frente, a gente cabe um ano inteiro da vida dele numa história só, com um sono de inverno que não é bem um sono, e com um nascimento que acontece no ponto mais morto do inverno. E lá no final, a gente vai se afastar tanto que vai enxergar a espécie inteira, espalhada por 2 continentes. É ali que mora a parte mais estranha. Existem animais pelos quais os cientistas leem a saúde de todo o ecossistema em volta. Do jeito que um médico lê um exame de sangue. O urso pardo é um deles. Um único bicho que conta o que está acontecendo com uma floresta inteira. Mas para isso fazer sentido, a gente precisa voltar para o nariz. Bora! O olfato do urso pardo é absurdamente apurado. Isso não é jeito de falar, é o principal órgão dele para entender o mundo. Onde a gente confia nos olhos, ele confia no nariz. O cheiro para ele não é um detalhe a mais da imagem, ele é a própria imagem. Ele monta um mapa inteiro do lugar usando cheiros. Por onde passou outro urso? Quando esse outro passou? Se era macho ou fêmea? Em que humor estava? Soma a isso uma audição que também é boa e trabalha na frente, ajudando ele a sair do perigo antes que o perigo chegue perto. A visão, por outro lado, não é das mais afiadas. Mas movimento ele percebe muito bem, e cores, ao contrário do que muita gente acredita, ele também enxerga. No focinho crescem as vibriças, aqueles pelos grossos e sensíveis com que ele apalpa o mundo de perto, quando está examinando alguma coisa bem na sua frente. E todo esse sistema de sentidos não serve só para caçar. Para o urso, o cheiro é uma língua. Eles deixam marcas de cheiro, conferem com frequência as marcas dos outros nas trilhas e nas árvores, e assim conversam uns com os outros à distância, sem precisar se encontrar. Agora para dentro do que carrega esses sentidos. O corpo de um macho adulto tem de 170 a 280 centímetros de comprimento. As fêmeas são um pouco menores, de 140 a 200. Na altura dos ombros o bicho chega a 90, 110 centímetros. Isso já é a altura de uma pessoa adulta que se abaixou de 4, e mesmo assim, olha nos seus olhos. E o peso depende de onde o urso vive e do que ele come. Muitos machos pesam de 120 a 350 quilos. Já as grandes formas litorâneas, aquelas que cresceram comendo peixe à vontade, chegam de 400 a 700. 700 quilos. É a massa de um carro pequeno, só que essa massa se move rápido e em silêncio. E não é uma massa mole. Nos ombros, o urso tem uma corcova de músculo bem característica. Não é gordura nem enfeite, é um nó denso de musculatura que dá uma força monstruosa às patas dianteiras. E nas patas, as garras. De 8 a 12 centímetros, não curvadas feito gancho como nas dos gatos, e sim longas e retas, feitas para cavar. Com essas garras ele abre a terra, vira pedras e troncos, rasga formigueiros.
Na boca tem 42 dentes, o conjunto de um bicho onívoro, que serve igualmente para triturar raízes e para dar conta de carne. O rabo, ao contrário, é minúsculo, de 6 a 21 centímetros, quase some no meio do pelo. E o pelo pode ser de qualquer tom, do castanho clarinho, quase cor de palha, até o preto carvão. Embaixo do pelo, uma camada grossa de gordura, e a gente ainda vai lembrar dela quando chegar no inverno. Aqui é a hora de tirar do caminho uma ideia que estraga tudo. A de que o urso é um desengonçado. Esse jeito de andar pisando com a planta inteira do pé, igual a gente, visto de fora realmente parece um gingado meio bambo. Daí vem a imagem do gigante desajeitado. Mas o desajeite aqui é pura ilusão. Na real, o urso corre rápido, nada bem, cava muito bem, e os mais jovens ainda sobem em árvore com facilidade. Então guarda esse andar manso, porque é exatamente atrás dele que se esconde tudo o que esse corpo é capaz de fazer em movimento. E isso já não tem nada de engraçado. Vamos começar por um número que costuma gerar desconfiança. A velocidade de corrida do urso pardo numa distância curta chega de 48 a 56 km por hora. Lê de novo. 50 e poucos quilômetros por hora, num bicho que pesa 1/3 de uma tonelada. Nenhum ser humano no planeta corre tão rápido. O homem mais veloz da história, no pico da arrancada, não chega nesses números. E para o urso, esse disparo nem precisa de recorde. É a velocidade normal de trabalho dele numa distância curta. Daí sai uma conclusão simples. Se você viu um urso na floresta e acha que consegue fugir dele correndo, você se enganou. Nessa corrida você perdeu antes mesmo da largada. E correr é só o começo. Ele nada muito bem e atravessa rios e lagos sem pensar duas vezes. Para ele a água não é obstáculo. Os ursos jovens sobem em árvore melhor que os adultos, e uma árvore salva o adulto de um filhote, mas não o contrário. Ele costuma ser mais ativo no fim da tarde e à noite, quando a presa e a gente enxergam pior do que ele. Soma a isso uma coisa que o olho não pega: uma memória espacial excelente. O urso lembra por anos os lugares onde um dia achou muita comida e volta para lá com precisão, como num navegador que ele carrega na cabeça. E aqui vale entender uma pose que todo mundo entende errado. O urso fica de pé nas patas traseiras. No cinema, isso é o sinal de que ele vai atacar agora. Na verdade, é exatamente o contrário. Na maioria das vezes, ele só está tentando ver melhor, ouvir melhor ou cheirar melhor um objeto que não entendeu. Ele não está atacando. Está juntando informação. Subiu mais alto para pegar o cheiro e descobrir quem está na frente dele. Não é agressão, é curiosidade e cautela. E sobre agressão de verdade, o urso costuma avisar com antecedência e de um jeito bem claro, para quem conhece a língua. Ele se comunica com posturas, com arranhões na casca das árvores, com marcas de cheiro e com sons. Ele sabe bufar, rosnar, gemer surdo e estalar os dentes. E esse estalo de dentes é um sinal comum de ameaça. É como se o bicho dissesse: para, você chegou perto demais. Quem ouve esse som e entende, ganha a chance de recuar com calma. Quem não entende acha o urso imprevisível, embora o imprevisível aqui costume ser a pessoa. Tudo o que a gente descreveu até agora, a corrida, a natação, as saídas noturnas, a defesa do território, é o urso de verão. O bicho no auge da força e da atividade. Mas passam alguns meses, e esse mesmo corpo faz uma coisa completamente oposta. Ele quase para. O inverno, o urso pardo passa num estado que a gente costuma chamar de hibernação. E aqui tem mais de um engano escondido. O primeiro e o mais teimoso. Muita gente pensa que a hibernação do urso é uma espécie de morte aparente e profunda, como a do esquilo ou a do morcego, quando o bichinho esfria quase até a temperatura do ar e vira uma estatueta de gelo. No urso é diferente. A temperatura do corpo dele cai de forma relativamente moderada. Ele não se desliga até o zero.
Ele consegue acordar relativamente rápido se surgir uma ameaça por perto, um barulho ou um cheiro de perigo. Não é um desmaio profundo que dura o inverno inteiro. É um estado especial de repouso de inverno, do qual o bicho pode sair. O que muda de verdade é o ritmo do coração. Durante a invernada, a frequência dos batimentos despenca. O corpo entra num modo de economia pesada. E nesse tempo, o urso quase não come e não bebe. Por semanas. Às vezes por meses. Tudo isso dura em geral de 3 a 7 meses, dependendo da região e do clima. E de onde ele tira força? Daquela mesma gordura embaixo da pele de que a gente falou lá no começo. Antes de se recolher, ele se empanturra, monta uma reserva e depois passa o inverno inteiro gastando ela devagar, transformando gordura em energia, em água, na própria vida. A toca ele monta onde é mais difícil de achar e onde é mais quente. Embaixo das raízes das árvores, em buracos, no meio de troncos caídos, em cavernas, em fendas de rocha. De quebra, vamos enterrar 2 lendas. O urso não chupa a pata de fome no inverno. Isso é puro folclore. Às vezes ele realmente lambe as patas, mas por um motivo bem diferente. A pele das almofadinhas troca e ele cuida delas. E tem outra situação que muita gente confunde com um bicho separado. O urso que não dorme no inverno e fica vagando pela floresta, faminto e perigoso. Pois esse urso vagante não é uma subespécie nem uma raça à parte. É um estado. É o bicho azarado que não acumulou gordura suficiente para chegar ao inverno e por isso não conseguiu entrar numa invernada normal. A fome o expulsou para a neve. E tem um detalhe de que pouca gente lembra. Nem todo urso chega a se recolher. Nas partes mais ao sul da área onde ele vive, onde o inverno é ameno, alguns indivíduos podem não entrar na toca de jeito nenhum. Agora imagina a cena inteira. Inverno fechado. Lá fora, frio de rachar. O bicho na toca quase não respira, o coração mal bate. A vida parece colocada na pausa. E é justamente nesse momento, no ponto mais morto do ano, que dentro da toca começa uma vida nova. Para entender como isso funciona, a gente tem que voltar para o verão. A época de acasalamento dos ursos pardos costuma acontecer de maio a julho. Nesse período, estouram brigas violentas entre os machos pela fêmea, e bichos de aparência calma viram lutadores. Mas é depois que vem a parte mais incomum. Na fêmea funciona um mecanismo chamado implantação latente. Simplificando, a célula fecundada não começa a se desenvolver na hora. Ela congela, espera, e o desenvolvimento ativo do embrião só dispara no outono, quando a fêmea já se recolheu na toca e quando o corpo dela sabe com certeza se a gordura foi suficiente para sustentar ela e a cria. É como se a natureza adiasse a decisão até o último instante, até ficar claro se dá para parir naquele inverno ou não. Se a reserva foi suficiente, os filhotes nascem dentro da toca, em janeiro ou fevereiro. E é aqui que está o contraste pelo qual a gente contou tudo isso. Um bicho de até 700 quilos. Uma montanha de músculo, garra e força. E o filhote recém-nascido dele pesa de 370 a 680 gramas. Menos que uma lata de refrigerante cheia. Põe ele na palma da mão, que ele cabe inteirinho. Cego, quase pelado, completamente indefeso. Numa ninhada costumam vir de 1 a 3 desses. O maior predador terrestre da região dele chega ao mundo do tamanho de um porquinho da Índia. Quem salva eles é o leite da mãe, que é absurdamente gordo e empurra os pequenos para cima muito rápido. Ao lado da mãe eles vão passar bastante tempo, de 1 ano e meio a 2 anos e meio, antes de saírem para viver por conta própria. As fêmeas chegam à maturidade sexual mais ou menos entre os 3 e os 5 anos, e os ursos vivem na natureza em geral de 20 a 30 anos, em cativeiro às vezes até 40, 50. E mais uma correção importante no retrato de família. Não tem nenhum pai urso ao lado dos filhotes. Os ursos pardos são na maioria solitários, e toda a criação da prole fica inteira por conta da fêmea. Ela alimenta,
ela ensina, ela protege. E a fêmea com filhotes é talvez o urso mais cauteloso e, ao mesmo tempo, o mais perigoso da floresta. Não porque seja maldosa, é porque atrás dela estão aqueles bolinhos de meio quilo que sem ela não sobrevivem. Guarda isso. A gente volta nesse ponto lá no finzinho. Por enquanto, vamos dar um passo atrás. A gente começou com um nariz só. Passou pelo corpo, pelo movimento, por um ano inteiro de vida. Está na hora de se afastar o suficiente para ver a espécie toda. E aqui a escala é bem outra. O urso pardo é uma das espécies de urso mais amplamente distribuídas do planeta. A área dele cobre 2 continentes de uma vez, toda a Eurásia do Norte e a América do Norte. Uma das maiores populações do mundo está concentrada na Rússia. Esse bicho não é o eremita exigente do fundo da mata, como costumam imaginar. Ele ocupa florestas, a faixa entre a floresta e a tundra, regiões de montanha, trechos de tundra, margens de rios e de mares. Na Europa, onde o ser humano empurrou ele para longe, ele sobreviveu principalmente em pequenas populações isoladas nas montanhas. Já em Kamchatka e no Alasca, tem urso pra caramba perto dos rios de desova, para onde eles se juntam na temporada do peixe. O que ajuda ele a se manter em terras tão diferentes é justo o que destrói mais uma imagem famosa. Gostam de pintar o urso como um predador sanguinário, ou, ao contrário, como um glutão que só pensa em mel. As duas coisas são mentira. O urso pardo é onívoro, e boa parte da dieta dele é comida vegetal. Frutinhas, castanhas, bolotas, ervas, raízes, tubérculos. Ele come insetos e larvas, principalmente formigas e vespas, rasgando tocos podres para isso. Por temporada, para as populações litorâneas, o salmão tem uma importância enorme. Carne também tem no cardápio dele. Na hora certa, ele não recusa uma carcaça ou uma presa maior, mas a base da mesa quase sempre é vegetal. E o mel? Mel ele gosta, e ataca com colmeia mesmo. Mas é uma guloseima rara, não a base da alimentação, como o Zé Colmeia e uma dúzia de histórias tentam convencer a gente. É exatamente essa capacidade de comer quase tudo que segura ele em 2 continentes ao mesmo tempo. E ele não só come, ele pensa. Os ursos pardos são considerados um dos grandes predadores mais desenvolvidos do ponto de vista cognitivo. Eles resolvem muito bem problemas para conseguir comida, aprendem rápido com a própria experiência e, em algumas situações, até usam objetos como ferramentas simples. Não é uma máquina de instinto. É uma mente flexível, capaz de aprender, dentro de um corpo muito forte. Agora lembra o que eu prometi lá no comecinho? O bicho pelo qual os cientistas leem a saúde de um ecossistema inteiro? Pois então, o urso pardo é um indicador importante do estado dos ecossistemas florestais. Isso quer dizer que, pelo jeito como os ursos vivem num território, dá para julgar como vive a floresta inteira em volta. Quanta frutinha e quanto peixe ela tem, se a cadeia de alimento dela está inteira. Se o ambiente não foi rompido pela interferência exagerada do ser humano. Se os ursos estão bem, é bem provável que muita outra coisa que depende deles também esteja em ordem. Se os ursos somem ou enlouquecem perto das lixeiras, é sinal de que alguma coisa quebrou na floresta. Um único bicho pelo qual se lê um sistema inteiro. E é exatamente por isso que aquilo que a humanidade ainda não decifrou nesse animal importa para muito mais gente do que só os zoólogos. Soa estranho, mas parte da medicina do futuro está sendo estudada agora num urso dormindo. A coisa é assim. Quando uma pessoa fica meses deitada sem se mexer, ela perde músculo e osso num ritmo assustador. Tudo vai embora. E o urso passa o inverno inteiro assim. Até 7 meses quase sem movimento. E sai da toca na primavera sem perdas catastróficas. Os cientistas investigam quais mecanismos exatamente ajudam ele a não perder massa muscular e óssea durante uma imobilidade tão longa. Se a gente decifrar esse mecanismo, ele pode servir tanto para doentes acamados quanto para astronautas em voos longos,
onde a falta de gravidade castiga o corpo de um jeito parecido. Por isso, a fisiologia da hibernação do urso hoje é estudada no encontro entre a medicina e a biologia espacial. E tem um tema grande à parte: o microbioma intestinal do urso durante a invernada. O que acontece com as bactérias de dentro dele quando o dono não come por meses? Isso também virou alvo de pesquisa ativa. E para entender de modo geral como os ursos vivem, por onde se deslocam e onde estão os problemas deles, a observação é levada a sério. Os programas modernos de monitoramento incluem coleiras de rastreamento via satélite e armadilhas fotográficas automáticas que acompanham o bicho sem incomodar ele. E é isso que essas observações mostram no conjunto. No nível global, a espécie hoje é avaliada como pouco preocupante. Esse é o status na classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza. Soa tranquilo. Mas atrás desse status tranquilo se esconde um quadro irregular. Algumas populações continuam raras e vulneráveis. As principais ameaças ao bicho são as mesmas em todo lugar: a perda dos lugares onde ele costuma viver, a caça ilegal e os conflitos com o ser humano. E sobre os conflitos, é preciso falar com honestidade. Porque aqui as pessoas prejudicam a si mesmas e ao urso ao mesmo tempo. Quando o bicho se acostuma com a comida fácil dos lixões e dos acampamentos, ele não fica manso e fofo. Ele fica mais perigoso. O urso que os turistas alimentam para conseguir uma foto bonita perde o medo natural do ser humano. E um dia isso acaba mal para os dois. E o conserto disso é surpreendentemente simples. Recuperar a base de alimento na natureza e fechar o acesso aos restos de comida diminui de forma visível o número de conflitos. Alimenta a floresta do jeito certo e o urso não tem motivo nenhum para ir atrás de gente. E mais uma coisa: a imagem do bicho que vive sempre num orgulhoso isolamento e não suporta os parentes por perto também não é bem exata. Sim, em geral ele é solitário. Mas perto de lugares ricos em comida, por exemplo nesses mesmos rios de desova, os ursos se juntam e mostram uma tolerância temporária uns com os outros, montando uma espécie de fila viva e de hierarquia. Pode parecer que sobre um bicho tão conhecido já se estudou tudo e não tem mais nada que surpreenda. Essa é justamente a maior armadilha. Quanto mais conhecido o animal, mais forte a sensação de que a ciência sobre ele acabou. Na real, os cientistas até hoje continuam investigando a fundo a genética dele, a bioquímica fina da hibernação, o microbioma, os deslocamentos longos e a relação complicada com o ser humano. Então, se você quer que existam mais vídeos desse tipo, dá uma força para esse aqui. Para você é um movimento só, e para o canal é uma ajuda enorme. E enquanto isso a gente junta tudo o que ficou de fora num pequeno bloco de pinceladas para completar o retrato. Essa espécie foi descrita pela primeira vez por Carl Linneu em 1758. Ou seja, no papel, como espécie biológica, o urso existe há quase 3 séculos, e a gente ainda está descobrindo coisas novas sobre ele. O parente mais próximo dele é o urso polar, e eles são tão próximos que conseguem cruzar e gerar prole fértil. A fronteira entre o pardo e o polar é bem mais fina do que parece pela cor do pelo. Os próprios ancestrais dos ursos pardos surgiram na Ásia há muito tempo, mais ou menos de 1 a quase 2 milhões de anos atrás. Nesse tempo a espécie se espalhou tão amplamente que, em classificações diferentes, hoje se distinguem de 6 a 16 subespécies dele. A ciência da sobrevivência do urso não é toda de nascença, ela é ensinada. A fêmea mostra aos filhotes onde conseguir comida, por quais caminhos andar com segurança e quais ameaças evitar. Alguns anos ao lado da mãe são, para o filhote, uma escola de verdade. E os filhotes ainda brincam muito uns com os outros. Se enroscam, lutam, se perseguem. E não é só brincadeira de criança. Na brincadeira, eles treinam justamente aqueles movimentos e habilidades que depois vão salvar a vida deles. E de novo o cheiro, com o qual a gente começou. As marcas de cheiro são especialmente importantes na época de acasalamento, quando os bichos se procuram num território enorme,
sem se encontrar de frente. A floresta inteira, nessa época, é para o urso um grande mural de recados, escrito em cheiros. É esse o bicho. Um nariz que sente a quilômetros de distância. Um corpo de carro pequeno, que acelera mais rápido que qualquer pessoa. Um ano em que o coração quase para. E depois um filhote de meio quilo se deita na palma da mão. E tudo isso não é peça de museu, nem personagem de história infantil. É um ser vivo de verdade, que agora mesmo anda pelas florestas de 2 continentes, longe da gente, mas muito real. Vamos voltar para onde a gente começou. Pro ursinho de pelúcia da estante e pro gigante bonzinho e atrapalhado dos desenhos. Agora dá para ver o tanto que essa imagem erra o alvo. Na nossa frente está um bicho selvagem rápido, forte, com um faro que supera o nosso centenas de vezes e de verdade inteligente. E ainda tem um último engano, o mais perigoso na prática. A ideia de que o urso fica só esperando para atacar uma pessoa primeiro. Não é assim. A maioria dos ursos pardos tenta evitar a gente, a não ser que tenham sido acostumados à comida fácil ou que sejam pegos de surpresa bem de pertinho. Perigosos de verdade são 3 coisas. O encontro repentino a curta distância, quando o bicho está tão assustado quanto você. A fêmea com filhotes, defendendo aqueles pequenos indefesos. E o urso que deixou de ter medo de gente, porque a gente deu comida para ele. Repara, 2 das 3 causas são sobre nós, não sobre ele. E agora dá para responder com calma a pergunta com que tudo começou. Não, não dá para fugir de um urso, ele é mais rápido. E não, ele não é o ursão bonzinho e atrapalhado da história. É um aparelho vivo dos mais complexos, montado a partir de 1000 detalhes pequenos, das vibriças do focinho até as garras longas e o coração minúsculo de um filhote dormindo. Um aparelho que sustenta uma floresta inteira nas costas e que a gente ainda não decifrou até o fim. A coisa mais honesta que dá para dizer sobre ele soa calma e sem nenhum exagero. Quanto mais de perto você olha para ele, menos sobra do ursinho fofo. E mais sobra do bicho de verdade. Se esse bicho ficou um pouco menos de história infantil e um pouco mais vivo para você, se inscreve. Daqui para frente vai ter assim, detalhado, sobre outros animais também. E o urso na floresta é melhor escutar com o nariz e com os ouvidos, e ir embora de mansinho, sem testar na própria pele aqueles 50 km/h.